Olá, galera! Como estão? Espero que todos estejam bem e suas famílias também. É o professor Leôncio falando em nome da equipe da matemática para trazer a matéria da semana 21, onde nós vamos começar a estudar um bloco novo de matérias, que é a geometria analítica. Para nós começarmos a falar dessa geometria analítica, nós vamos falar do tal do plano cartesiano, ou relembrar, porque vocês já estudaram ele tanto nos anos finais, assim como no primeiro ano do ensino médio. Tá bom? Então é que assim, a partir desse momento estudaremos os conceitos de ponto e reta da geometria analítica. Para isso é importante relembrar alguns conceitos do plano cartesiano ortogonal. O que mesmo que é um plano cartesiano? O plano cartesiano ele é composto por dois eixos perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus entre si. X e Y são os eixos, que dividem em quatro regiões ou quadrantes, tá? O eixo horizontal é denominado eixo das abscissas, mas se tu colocar um x aqui no meio, vai ficar abscissas, por causa que o eixo x é o eixo das abscissas. E o vertical é o eixo das ordenadas. Ordenadas, se a abscissas é x, ordenada só pode ser y. Então, x fica deitado, linha horizontal, e y vai ficar em pé, linha vertical, ou eixo das abscissas é o eixo sentido da linha do caderno e eixo das ordenadas é o sentido das colunas, se nós tivéssemos colunas no caderno. Ok? Então vamos observar aí para representar algum desses elementos. Vou falar um pouquinho mais. Então, conforme eu falei para vocês, o eixo deitado, o eixo horizontal, é o eixo X, ou eixo das abscissas. O eixo em pé é o eixo Y, eixo das ordenadas. E esse ângulo aqui que eles formam entre esse eixo e esse eixo vale 90 graus, tá? Que assim, tem outra imagem, daí falando a respeito da origem. Então, aqui assim, nessa encruzilhadinha aqui assim, é a origem, aonde o eixo x vale 0 e o eixo y vale 0. A partir daí, tu começa a marcar os valores. Então, se tu andar no sentido para a direita, no eixo x tu vai começar a marcar os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se tu andar no sentido para a esquerda, tu vai marcar os números negativos do eixo x. Só que se tu marcou aqui como sendo o número 1, a mesma distância da origem vai ter que estar o seu elemento oposto. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Beleza? E isso vale tanto para o eixo x como para o eixo y também, Então, aqui está a origem. Agora, se você for subindo, tu vai marcar os números positivos de y. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se tu for descendo, agora tu vai marcar os números negativos. Se aqui valia 1, aqui o seu oposto vai estar a mesma distância. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Quem foi o cara que criou essa ideia de geometria analítica? Respeito o cara, porque ele é simplesmente chamado pai. Pai do que, professor? Pai da matemática moderna. Esse cara aqui, filósofo, físico e matemático francês René Descartes. Então, ele é da mesma terra do nosso Marcelino. Ele é responsável pela fusão da álgebra com a geometria. Então, ele juntou tudo que poderia ser expresso por meio de números com tudo que é expresso por meio de formas. Álgebra com geometria, fato que gerou a geometria analítica, o sistema de coordenadas. Para que ela serve, professor? Por exemplo, o GPS utiliza essa mesma ideia para localização. Então, tu coloca lá assim tua coordenada, onde que você está, pede a distância da tua casa até a escola. Vamos dizer que aqui em cima era a escola. Ele vai calcular essa distância para você. Obviamente que quando nós falamos em converter algo que é tridimensional para algo que é plano, há uma distorção de imagem, Mas já é uma boa, vamos dizer assim, um bom princípio para saber por onde partir. Ele criou durante a guerra, tá? Então, que assim, a ideia deles mesmo era para saber, vamos dizer aqui assim, a origem era onde que ficava o batalhão deles. Então, a partir aqui da onde que era a origem, da onde que interessava eles mapeavam aonde que estavam as tropas
amigas, aonde que estão as tropas inimigas, a que distância eles tinham que fazer um bombardeio, a que distância estavam para pegar mais suprimentos e assim por diante, tá? Então, a ideia era bem simples, era para fins de guerra, ok? Fins bélicos. De boa? Aqui assim, então, eu pretendo, vou novamente relembrar com vocês como marcar as coordenadas e localização em um plano. Então, um par ordenado é formado por dois números reais que representam uma coordenada. A ordem escolhida é sempre a seguinte, tá? Então, na hora que tu for marcar um par ordenado, sempre tu vai fazer a seguinte observação. Primeiro, tu vai marcar a coordenada que representa o número relativo ao eixo x e depois tu vai marcar a coordenada relativa ao eixo y, tá? E sempre colocando esses dois valores entre de parênteses. E cada ponto no plano tu vai representar por uma letra maiúscula também. Então observe a imagem a seguir. Então aqui eu tenho um plano cartesiano. Vamos dizer que vocês estivessem aqui na origem. E daí vocês marcaram algumas coordenadas dos seus amigos nesse plano aqui. Vamos dizer que você fez o mapa do bairro. Então vamos dizer que esse ponto A é o seu amigo Alberto, tá? Então ele tem essa coordenada aqui, ó, ponto A de Alberto. Tu vai olhar primeiramente quanto ele vale no eixo X e depois quanto ele vale no eixo Y. Ó, eixo X é o deitado e eixo Y em pé. Então, ó, olhei aqui, ó. Ponto A, X ele vale menos 3. Ponto A, Y ele vale 2. Então, a coordenada do ponto A vai ficar, ó, menos 3, que era o valor de X. Como ele disse aqui, ó, primeiro sempre a coordenada x, então menos 3, e depois a coordenada y. Y ele vale 2, ó, esse número aqui. Ó. Vamos marcar um outro ponto nesse plano. Ó. Pum, marquei esse ponto. Aqui poderia ser a Beatriz, né? Ou a Bianca, a casa da Bianca, vamos dizer isso. Então, primeiro tu vai olhar também qual que é o valor relativo ao eixo x, depois qual é o valor relativo ao eixo y. Então estão aqui, ó. Então agora, como eu não fiz essa animação, eu vou só mudar aqui assim para uma caneta e vou escrever para vocês, ó. Então, ó, botei o ponto com a letra maiúscula, abre parênteses. Primeiro tu vai olhar qual é o valor relativo a x. No eixo x ele vale o número 2. Depois tu vai olhar qual é o valor relativo a y. Se tu vir para cá, tu vai ver que em y ele vai valer o número 1. Tá? Então, o ponto B, a casa da Bianca, ficou com coordenadas 2 e 1. Ponto C. Carlitos, professor Carlos. Então, é que assim mesma história. Eu vou marcar mais alguns pontos para vocês e daí vamos fazer a análise. Então, ó, Carlitos, tá? Professor Carlos, ó, tu vai olhar primeiro quanto que ele vale no eixo x. Nesse caso, no eixo x, ele vale o número menos 2, vírgula. E depois tu vai olhar quanto que ele vale no eixo y. No eixo y, ele também vale menos 2. Fecha parênteses. Depois, ponto D, ó, novamente, ó, primeiro tu olha qual é o valor relativo a x, que nesse caso é o número 3, então aqui é 3, e depois tu vai olhar qual é o valor relativo a y, que nesse caso relativo a y é menos 3. Ah, professor, então é bem simples achar essas coordenadas no plano cartesiano? É, só vocês têm que ter um pouquinho de atenção quando os pontos estão sobre os eixos, como é o caso aqui, ó, desse ponto E, que ele se localiza sobre o eixo Y, e desse ponto F, que ele se localiza sobre o eixo X. Mas sempre, professor, primeiro eu localizo o X, depois eu localizo o Y? Sim, primeiro sempre tu localiza o X e depois tu localiza o Y, tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, vamos olhar para esse ponto E aqui, então, em questão, ó.
Quanto que ele vale em x? Ó, vamos olhar quanto ele vale em x. Em x ele está exatamente aqui, ó. Não está exatamente aqui, ó, sobre o eixo? Então, em x, ele vai valer esse número aqui. Quanto que é esse número aqui assim? 0. Né? E em y, quanto que ele vale? Em y é o próprio número aqui onde ele está localizado, ó. Então, ele tem coordenadas 0 e 3. Ok? Então, toda vez que o ponto está localizado sobre o eixo y, o x vai valer 0. Tá? E o y vai ser onde que ele parou. Por exemplo, assim, ó, se fosse esse pontinho aqui em cima, esse cara tem coordenadas x vale 0 e y valeria 5. Tá? Ponto F, ó, está localizado agora sobre o eixo x. Ó. X vale quanto? X é exatamente onde ele parou, então ele vale menos 4. Tá? Agora, se ele está localizado sobre o eixo x, quem que vai valer 0? Vai ser a coordenada em y. Tá? Então, tu ficou com as seguintes coordenadas. Ó. Ponto A tem coordenadas menos 3 e 2. Ponto B, 2 e 1. Ponto C, coordenadas menos 2, 2. Ponto D, aqui é ponto C, é menos 2, menos 2. Tem um erro, tá? Como eu fiz aqui assim tá errado. Ponto D tem coordenadas 3 e menos 2. Aqui faltou botar aqui mesmo direto. Menos, menos. Agora tá certo. Ponto D tem coordenadas 3 menos 3. Ponto E tem coordenadas 0 e 3. Ponto F tem coordenada menos 4 e 0. Tá? Então, essas coordenadas, é assim que você vai localizar os... Então, se vocês entenderam, uma pequena observação só relativa àquelas informações que eu já tinha falado, né? Seu ponto pertence ao eixo X, né? Então, só deixa eu mudar aqui o cursor. Seu ponto pertence ao eixo X, está sobre o eixo, significa que a coordenada representa x é o valor onde ele está localizado e y vai valer 0. Se for o contrário, o ponto está localizado sobre o eixo y, significa que x vale 0 e y é exatamente onde ele está localizado. Como era o caso do ponto E e do ponto F. O ponto estava localizado exatamente no número 3 de y. Então, x vale 0 e y vale 3. O ponto F estava localizado exatamente em menos 4 do eixo x. Então, x vale menos 4 e y vale 0. E agora... Tchan, 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 tchan. Então, não esqueça de fazer o registro no seu caderno. Então, faça um desenho bonitinho no caderno e determine as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E até o I, H, E, I. Ok? Então, o que vocês vão fazer? Vão montar uma tabelinha assim, ó, do lado, né? Então, ponteiro, caneta, vai botar aqui, ó, coordenadas do ponto A. Ponto A tem quais coordenadas? Aí tu vai olhar, ponto A está aqui, ó. Opa, ele está sobre o eixo, então alguém é 0. Quem é 0? É o próprio x, né? Porque ele está sobre o eixo y. E o y vale quanto? 5. Certo? E daí, façam os demais vocês. Bota B, bota C, bota D, bota E, bota F, bota G, H e até o ponto I. E vão marcando que assim, de acordo com aparece o desenho na casinha. Tá? E para aquele super beijão no coração de todos. Fiquem com Deus e até os próximos.